A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, amanhã nós estaremos dando adeus ao ano de 2020. Um ano muito problemático, um ano que nos trouxe muitas angústias, principalmente em função da pandemia de Covid-19. E na conversa de agora à tarde, eu quero abordar com vocês um tema que é muito sensível, que é a necessidade do impeachment urgente do presidente Jair Bolsonaro. E eu vou explicar a vocês o porquê dessa minha posição, o porquê desta minha defesa. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Queria muito agradecer aqui aos quase 9.000 inscritos no canal. Estamos encerrando o ano de 2020 com um crescimento muito bom, graças ao apoio de vocês. E queria convidar você que está passando por aqui que se inscreva no nosso canal. Gente, o impeachment de um presidente, o impedimento de um presidente, embora seja um remédio muito amargo para qualquer democracia, mas é um remédio previsto na nossa Constituição. Quando, por exemplo, um presidente comete crimes de responsabilidade. E eu não estou nem entrando aqui no mérito de se o presidente está usando a ABIN, está utilizando a estrutura de poder que ele tem na presidência para proteger o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, das investigações e das suspeitas que pairam sobre ele. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Para mim, dos inúmeros crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu desde que assumiu a presidência, o mais grave é a omissão perante a pandemia. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. É a omissão no tocante a assumir a responsabilidade, a assumir a coordenação da defesa do povo brasileiro contra esse inimigo comum chamado coronavírus. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Desde o início da pandemia que o Bolsonaro tem assumido uma postura totalmente diferente de todos os líderes mundiais. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Até o Donald Trump, que perdeu a eleição nos Estados Unidos, que no início assumiu uma posição de negar a importância e a relevância da pandemia de Covid-19, depois mudou completamente e os Estados Unidos já vão com mais de 2 milhões de norte-americanos vacinados contra a Covid-19. O Trump saiu comprando vacina de tudo aquilo que era laboratório mundial que tinha vacinas promissoras. E aqui no Brasil nós estamos completamente órfãos, tateando em relação à aquisição das vacinas e titubeando em relação à imunização de nossa população. O presidente da República oscila bastante, assumindo e demonstrando um comportamento bipolar em relação à aquisição de nossas vacinas. Ninguém pressiona essa nada, não vou lá para isso. Lá atrás, no início de 2020, nos dias 26 e 28 de janeiro, eu já alertava aqui no canal, com base na minha formação científica e com base na minha experiência e também com base na leitura que eu faço da postura de outros colegas cientistas, que haveria a necessidade do Brasil montar um plano de contingenciamento para enfrentar a iminente chegada do coronavírus em território nacional. Era final de janeiro e o coronavírus só foi decretado, a Covid-19 só foi decretado enquanto pandemia em 11 de março pela OMS. Mas os cientistas do mundo inteiro já alertavam para a possibilidade da epidemia de Wuhan transformar-se numa pandemia. E os países do mundo inteiro, com seus líderes, começaram a adotar planos de contingenciamento,
planos de enfrentamento da pandemia na área da saúde, na área da economia, na área da educação. E o que se viu no Brasil foi um presidente participando de aglomerações em Brasília, defendendo o fechamento do Congresso Nacional, defendendo o fechamento do STF e defendendo a volta do AI-5. Ou seja, um presidente completamente alheio ao problema que iria chegar no Brasil e que está resultando agora no final de 2020 com a morte de quase 200 mil brasileiros. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é aceitável? Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como os dados são do Ministério da Saúde. Eu não sou coveiro. E realmente 2020 foi um ano muito difícil, porque não bastasse o espalhamento do novo coronavírus em território nacional pela completa omissão do nosso presidente e do seu staff ministerial, o Brasil ainda enfrenta um outro problema, que é o problema de proteger a sua população com as vacinas que já estão aprovadas no FDA, na agência europeia, na agência russa, na agência chinesa. Ou seja, o Brasil ainda não sabe quais vacinas vai utilizar, não sabe o quantitativo das vacinas e o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 sequer no papel está acabado, quanto mais a operacionalização desse plano. Com isso, o Brasil fica para trás em relação aos principais países do mundo que já estão imunizando suas populações contra a Covid-19 e fica para trás, inclusive, em relação aos seus vizinhos da América do Sul, que já começam também a imunizar a sua população contra a Covid-19. E o nosso presidente, demonstrando completa alucinação, completo desequilíbrio e despreparo para ocupar o cargo que ocupa, vem dizer que não se pode injetar qualquer coisa na população, quando na verdade essa qualquer coisa que está sendo injetada na população mundial já tem a autorização de órgãos regulatórios importantíssimos e respeitados no mundo inteiro, como o FDA norte-americano, como o CDC norte-americano, como a agência europeia. Então, quer dizer, o nosso presidente está completamente desconectado da realidade, diz que a pandemia está chegando no seu finalzinho e mostra com isso que ele não tem a menor intenção de acelerar o processo de imunização da população para que o Brasil retome a sua vida normal. É exatamente por esse cenário e é exatamente pelo presidente demonstrar que não é capaz de proteger a população brasileira contra esse inimigo comum chamado novo coronavírus, que eu acho que ele comete o maior crime de responsabilidade de todos eles. E esse maior crime de responsabilidade, inclusive, está implicando na morte de quase 200 mil brasileiros. E agora tem a conversinha de segunda onda. Se nós temos, portanto, um presidente que não é capaz de articular, de organizar ações de proteção de nossa população, e isso incorre, e com isso ele incorre, em um crime de responsabilidade tão grave como a morte de quase 200 mil brasileiros, é necessário que a gente aplique a Constituição, aplique a legislação e demova da presidência da República esse genocida, esse criminoso que se chama presidente do Brasil. Eu normalmente não costumo fazer vídeos que sejam muito pesados aqui no canal. Reconheço que esse pode estar um pouco pesado em função dessa posição incisiva que eu estou assumindo, mas de há muito tempo eu já defendo o impeachment do Jair Bolsonaro, porque ele não reúne a menor condição ou as menores condições de exercer o cargo que ocupa. É um celerado, é um despreparado e, fundamentalmente, é uma pessoa que não tem sensibilidade para se preocupar com a população brasileira. Em pleno final de 2020, quando quase 200 mil brasileiros morreram em função da negligência do presidente da República, em função da incompetência do presidente da República em assumir para si a responsabilidade constitucional de se articular com o Congresso Nacional,
com o Supremo Tribunal, com os governadores para enfrentar a pandemia que estava chegando no Brasil, o presidente simplesmente participa de comemorações no fim de ano, participando de peladas, como se nada tivesse acontecendo. Então é muito triste nós vermos que o nosso Brasil está entregue nas mãos de um criminoso, nas mãos de um celerado, de um despreparado para assumir essa função. É por isso que eu defendo a aplicação da Constituição e da lei do impeachment para o impeachment, o impedimento do Jair Bolsonaro. Se isso vai ocorrer ou não, depende muito do cenário político e do desdobramento que a pandemia vai ter ao longo do início de 2021. Porque na minha percepção, pelo menos, os países do mundo inteiro, os países da Europa, os países norte-americanos e da América do Sul começarão a entrar num curso normal das suas vidas a partir de março, abril ou maio, em função da imunização precoce de sua população. E o Brasil, a partir da negligência e da imunização tardia de sua população, vai ficar isolado do contexto mundial. Isso será muito grave e possivelmente isso vai gerar muito mais tensão no início de 2021, tensão política em nosso país. Um forte abraço a vocês, desculpa pela carga do vídeo, mas na verdade isso é o acumulado de um ano inteiro ouvindo as sandices e os impropérios do nosso líder maior, do nosso chefe do executivo, Jair Messias Bolsonaro. Forte abraço, até a próxima.